o cortisol, o hormônio do estresse, ele cai a zero. É por isso que se você vê quando duas pessoas estiverem brincando ou discutindo, se um abraçar o outro, acabou a briga. Então por isso que esse nome é Abacuque, ele é abraço, sabe por quê? Porque muitas vezes nós precisamos de um abraço de alguém. É importante, irmãos, entenda isso. Muitas vezes não é uma palavra, muitas vezes não é chamar a atenção, muitas vezes não é criticar e nem julgar, é abraçar. É chegar perto e dar um abraço e dizer, olha, muitas vezes nem dizer nada, só no abraço você está demonstrando a sua afinidade. É por isso que nesse livro aqui nós entendemos algo que o Senhor queria fazer com o seu povo, porque Ele queria abraçar o seu povo, trazer para perto. E quantas vezes o Senhor, Ele quer nos trazer para perto, e muitas vezes nós estamos indo para longe. E Abacuque, ele começa o seu livro com uma pergunta e diz, Senhor, até quando? Senhor, até quando nós vamos clamar e o Senhor não vai responder? Até quando nós vamos gritar e o Senhor não vai ouvir? Até quando o injusto ele vai passar a perna no justo? Então entenda que Abacuque ele começa o seu livro falando do estado atual de Israel que ele estava vivendo. Que era o estado de um povo corrompido, um povo que não respeitava lei nem justiça, e era corrompido em todos os níveis. E Abacuque então ele faz uma pergunta para o Senhor, Senhor, até quando este povo vai ficar desse jeito? Até quando nós justos vamos clamar e não vamos ver nada acontecer? Até quando? Ou seja, então ele começa o diálogo, ele começa a perguntar para o Senhor até quando. E muitas vezes nós estamos que nem Abacuque, né? Olhando para o injusto e perguntando até quando que ele vai permanecer naquela situação. Mas no caso aqui de Abacuque, ele é interessante, sabe por quê? Porque ele estava olhando para o povo de Israel. Ou seja, então muitas vezes nós olhamos para o próprio povo da igreja, os cristãos, e muitas vezes estagamos, dizendo, não, mas eu sou justo, eu faço tudo certo. Aquele lá parece que anda de qualquer jeito, parece que ele prospera mais, parece que ele é mais abençoado. Mas até quando isso vai acontecer? Só que nós temos que entender que quando nós oramos, existe um Deus que responde. Existe um Deus que vê. Então quando ele estava orando esse favor, Deus então dá a visão para ele. Fala com ele, fala assim, olha, Abacuque, eu vou levantar os caldeus contra este povo. E vou levar eles em exílio. Um povo poderoso. Um povo que está dominando todas as terras, vai dominar também Israel. Então entenda que Deus respondeu o que Abacuque estava perguntando. Só que entenda que quando nós fazemos uma pergunta para o Senhor, muitas vezes Deus não responde da maneira que nós achamos que Ele tinha que responder. Muitas vezes nós perguntamos de uma forma e queremos que Deus ele responda da mesma forma. Só que nós esquecemos que Deus não é homem. Deus é Deus. E Ele tem a sua forma e o seu jeito de trabalhar. Então quando Ele responde para Abacuque, eu vou trazer os caldeus, que é os babilônicos, para dominar todo o povo. Sabe qual foi a resposta de Abacuque? Abacuque começa a falar, mas Senhor, mas como que o Senhor vai levantar um povo injusto para castigar o povo justo? Como que o Senhor vai levantar o ímpio para castigar o justo? Mas ele tinha orado até quando? Ele tinha pedido uma resposta. Só que muitas vezes quando nós oramos pedindo resposta de Deus, nós já oramos procurando aquele óbvio, ou seja, já querendo ter uma resposta certa no nosso coração. Só que muitas vezes Deus ele faz o quê? Ele nos surpreende. Porque o Senhor sempre faz do seu jeito, da sua maneira e como Ele quer. Então Ele mostrou para Abacuque que ele tinha uma maneira de trabalhar com aquele povo, que nem mesmo Abacuque queria se lembrar.
E ele diz, olha, está vendo esse povo? Ele vai cativo. Ele vai ao exílio. E ele diz, mas Senhor, mas como o Senhor pode usar o ímpio para castigar o justo? Como que isso pode acontecer? Então Deus ele fala de novo com Abacuque. E diz assim, Abacuque, o seu coração está orgulhoso. O seu coração está orgulhoso. Sabe por quê? Porque ele queria outro castigo para Israel, para o povo de Judá. Ele não queria aquele castigo que o Senhor falou. Ele queria outro tipo. Ele queria outra coisa. Então o coração, muitas vezes, nosso coração ele fica orgulhoso porque nós oramos pedindo algo. E com a certeza que Deus ele já vai fazer aquele algo que nós pedimos. Mas de repente Deus ele diz, mas eu quero fazer de outra maneira. Daí muitas vezes não aceitamos, nosso coração fica orgulhoso. Não, mas se for desse jeito eu não quero. Não, mas assim, Senhor, não, assim não tem jeito. Entenda uma coisa, o Senhor é aquele que faz todas as coisas. É por isso que ele diz, Abacuque, que o teu coração está orgulhoso e não está reto diante de mim. Mas o justo viverá pela fé. Aleluia! Mas o justo viverá pela fé. Aleluia! E sabe qual é o nosso maior erro? Não é querer viver pela fé. O que é a fé? Firme fundamento das coisas que se esperam, prova das coisas que não se vê. Então quando ele está dizendo a Abacuque que o justo vai viver pela fé, ou seja, não é o que você está enxergando agora, mas é o que eu vou fazer amanhã. E nós sempre queremos viver pelo que nós estamos enxergando, apalpando, pegando, e nunca pela fé. Não estou vendo nada, não estou escutando nada, mas eu estou crendo que Deus vai fazer todas as coisas. O justo ele vive pela fé desta maneira. Ele não consegue ver com os seus olhos naturais, mas ele consegue crer. Porque a Bíblia diz, tudo é possível ao que crê. Será que você consegue acreditar nesta noite? Será que você consegue crer no seu milagre nesta noite? Você não precisa ver ele, você precisa crer. Então põe a sua fé em prática e diga, Senhor, eu creio. Eu creio no meu milagre. Era o que o Senhor estava tentando dizer para Abacuque. Então depois que o Senhor fala com ele, aí ele diz, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Ou seja, ele começou a ouvir e viu tudo que o Senhor havia falado com ele. Então ele disse, Senhor, eu ouvi a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra. Então quando ele ouve a palavra do Senhor, ele começa a buscar por um avivamento no meio do povo. Porque Abacuque ele foi contemporâneo do profeta Ezequiel, do profeta Jeremias, do profeta Sonfonias. Foram pessoas que profetizaram na mesma época que ele. E nós vemos que Jeremias foi uma das pessoas que profetizou o exílio do povo de Israel, que conviveu, que viveu tudo isso. Então quando ele está dizendo, aviva, Senhor, a tua obra, é porque ele sabia o que o povo iria enfrentar quando o exílio viesse. E entenda que muitas vezes Deus ele quer nos preparar para nós enfrentarmos algumas coisas, mas muitas vezes nós recusamos em aprender, recusamos em servir e não queremos abrir o nosso coração. É por isso que eu e você todos os dias precisamos abrir o nosso coração para ouvir a palavra do Senhor. Então esse aviva de Abacuque, ele sabia que era o tempo que o povo iria estar em exílio lá na Babilônia, como Jeremias disse. O exílio foram em 3 etapas, a primeira, a segunda e terceira, 3 levas de pessoas para a Babilônia. Então o povo estava lá, só que o povo estava como? Disperso, desapercebido.
porque o povo foi tirado da sua terra. Só que há uma diferença entre este exílio aqui e os 430 anos que o povo de Israel passou no Egito, porque no Egito o povo era escravizado. Este exílio não era uma escravidão. A única coisa é que o povo de Israel foi tirado da sua terra, tirado da sua casa e colocado em um reino, que é a Babilônia, ou o domínio dos caldeus, que tinham várias províncias, e espalhou o povo e disse: agora vocês precisam se virar. Mas eles poderiam continuar com a sua religião, eles podiam continuar produzindo e fazendo. A única coisa que eles não podiam era voltar para Judá. Era um exílio, não era uma escravidão. Eles estavam exilados, ou seja, a mesma coisa, uma suposição, nós aqui temos, né, quantas pessoas têm a sua casa, de repente chega alguém, pega você da sua casa, tira você do seu país e joga em outro país e diz: para cá você não pode voltar. Agora você tem que se virar aí e continuar conquistando. É por isso que em Jeremias, capítulo 29, versículo 5 em diante, quando Jeremias ele vai falar com o povo de Israel, que já está no exílio, ele diz assim: olha, fui eu, o Senhor, que vos trouxe de Jerusalém e vos coloquei aqui na Babilônia. E agora o que eu quero que vocês: edificar cidades, plantar vinhas, casar e dar em casamento. Aumentei o povo e não diminuís. E orai pela paz da cidade que vocês estiverem, porque se ela tiver paz, vós também terei paz. Ou seja, o que o Senhor estava dizendo, a única coisa que foi tirada deles foi a terra. Mas o Senhor ainda podia estar com eles. Só que muitas vezes a grande dificuldade do ser humano em todas as áreas é ele aprender a lidar com a sua perda. Porque perder é difícil. Ninguém quer perder. Só que entenda que o povo, a única perda que ele teve foi da sua terra. Tirou ele da terra e colocou ele em outro lugar. Mas Deus ainda continua dizendo: eu quero que vocês prosperem aqui. Eu quero que vocês sejam abençoados aqui. Eu quero que vocês continuem cultuando a Deus aqui. Mas lidar com a perda é difícil, porque muitos estavam desanimados. Perdemos a nossa terra. Mas eles já ainda tinham a vida deles. Eles ainda tinham o Deus deles. Eles ainda podiam recomeçar de novo. É por isso que quando Abacuque está dizendo: aviva, é porque eles estavam desanimados pela perda, mas eles ainda poderiam reconstruir a vida deles. E Deus disse: olha, vocês precisam casar, dar suas filhas em casamento, vocês precisam se multiplicar e não diminuir. O povo precisa aumentar, mesmo no exílio, o povo precisa aumentar. Esta era uma ordem do Senhor passada por Jeremias para o povo que já estava no exílio, uma carta que ele escreve e manda até lá. Mas o povo estava preocupado com aquilo que eles perderam e esqueceram de olhar para a frente, para aquilo que eles ainda podiam conquistar. E eu entendo algo importante, que quando eu fico preocupado com as minhas perdas, eu esqueço que eu ainda estou livre para conquistar muitas coisas. Só que muitas vezes a minha perda me prende de uma tal maneira que eu não consigo mais orar, não consigo mais ler a Bíblia, não consigo mais vir à igreja, não consigo mais buscar o Senhor. Parece que o mundo desabou. Mas quem sabe foi apenas uma perda. Quem sabe muitas vezes foi apenas uma coisa. Não, mas você não sabia para mim quanto aquilo era importante. Sim. Tudo que nós temos é importante. Mas a Bíblia diz: aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Ou seja, então tudo nesta terra é importante.
Mas eu tenho que ter apenas um tesouro. E o meu tesouro não pode estar aqui. O meu tesouro tem que estar lá em cima. Porque aqui eu posso perder tudo, mas eu não vou perder o ânimo, não vou perder o entusiasmo, não vou perder a fé. Eu vou continuar lutando. Amém, Senhor. Porque eu sei que a minha fé, ela ainda está inabalável no Senhor. Autor e consumador. Então o povo estava ali e Jeremias estava tentando mostrar para o povo que eles precisavam lidar com aquilo. Que Deus não levou o povo para o exílio em Babilônia para os destruir, mas os levou apenas para dar uma lição. E se você continuar lendo o capítulo 29, ali ele vai dizer, olha, porque depois de 70 anos eu vou tirar vocês daqui. Mas se vocês forem destruídos, quem que eu vou tirar? Se o povo judeu for dizimado, quem que eu vou tirar? Então entenda que muitas vezes as provações em nossas vidas é por um tempo determinado. Mas é na hora da prova que vem mais o desânimo, mais a angústia, mais a vontade de parar, mais a vontade de abandonar, mais a vontade de deixar tudo, dizer não quero mais. Mas esquecemos que muitas vezes é apenas por um tempo. Mas se desistirmos, aquele tempo vai ser para sempre. Porque eu desisti daquilo que eu tinha, daquilo que eu queria. Então não era o que Deus queria para o povo. É por isso que Jeremias 29:11 ele diz: eu sei os planos que eu tenho para vós. Planos de paz e não de mal. Para vos dar uma esperança e um futuro. Ou seja, eles estavam ali no exílio, mas Deus estava dizendo, é meu plano isso daí. É para vocês não ser destruídos. É para que Jerusalém não fosse dizimada. Então eu permiti que vocês fossem em exílio para a Babilônia. É o meu plano, eu estou no controle. E quantas vezes achamos que Deus ele perdeu o controle de nossas vidas? Que achamos que Deus só tem plano ruim para nós. Achamos que só Deus não consegue nos ver nem nos enxergar. Mas Deus está dizendo em todo momento: o plano que eu tenho para você é plano de paz. Não é de mal. Então ele dá uma ordem para o povo, versículo 12. E o que eles precisavam fazer naquele momento? Então me invocareis e ireis. Orareis a mim e eu vos ouvireis. Versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então entenda que este aviva de Abacuque é porque ele sabia o que o povo já iria enfrentar no exílio, que muitos iriam desanimar, desistir. Mas Jeremias envia a carta e diz: então me invoca, que eu irei. Então em busca, que você vai me encontrar. Mas aqui muitas vezes é difícil. Em meio à perda, em meio às dificuldades, nós temos força para orar, temos força para buscar, temos força para permanecer na presença do Senhor. Mas Jeremias estava alertando: então me invocareis e eu irei, orareis a mim e eu vos ouvireis. Na hora da dificuldade, sabe o que Deus está dizendo para você? Me invoca, fala comigo, ora para mim, porque eu vou ao teu encontro. Me busca, porque eu vou ao teu encontro. Mas é que nesse momento, muitas vezes esquecemos, estamos tão preocupados com as nossas perdas, que esquecemos que temos um Deus, que é o nosso clamarmos. É por isso que Jeremias 33:3 diz: clama-me e responder-te. Em alguns momentos esquecemos de clamar, esquecemos de buscar ao Senhor. E ele ainda diz: buscar-me-eis e me achareis,
Quando me buscardes de todo o vosso coração. Ou seja, de todo o vosso coração. Então entenda que avivar queria dizer o quê? Que eu preciso aqui dentro. Não é por fora. Aleluia! O avivamento ele tem que começar de dentro para fora. E como começa de dentro? Quando eu busco ao Senhor de todo o meu coração. Quando eu olho tudo que está acontecendo ao meu redor, ao meu lado, eu digo, não, eu preciso orar. Eu preciso buscar ao Senhor. Eu preciso clamar a Ele. Porque só Ele pode mudar toda esta situação. Aleluia! Só Ele pode fazer. Então quando Abacuque ele estava dizendo aviva, é que ele queria ver o povo avivado. Queria ver o povo diferente. Queria ver o povo de uma maneira diferente. E quantas vezes na igreja nós queremos também ver o povo de uma maneira diferente? O povo buscando, o povo dando glória a Deus, o povo dando aleluia, o povo sorridente, alegre. Daí você vai conversar com o irmão, você vai falar assim, mas meu dia hoje foi tão ruim. Mas você não sabe o que está acontecendo na minha casa, com a minha família. Eu tenho tantos problemas, tantas dificuldades. Não é assim que acontece muitas vezes? Você recebe a pessoa e quer que ela esteja avivada, mas ela não veio para o culto para viver o culto. Ela veio para o culto trazendo tudo aquilo que aconteceu no dia dela. As perdas, as tristezas, as angústias, as preocupações, tudo que ela viveu. E quando ela chega aqui, o que ela faz? Em vez de ela abrir o coração, ela fecha o coração. Em vez de ela abrir um sorriso, ela fecha a sua face. O semblante fica descaído. Ou seja, por quê? Porque ela está triste. Ela está preocupada. Ela está desanimada com tudo aquilo que está acontecendo na vida. Era essa a situação daquele povo. Então o Abacuque olha para o povo e diz, Senhor, aviva eles. Anima eles. Dá força para eles. Faz com que essa situação ela seja mudada. Abacuque ele está orando para o povo, para que o povo ele possa mudar de atitude. Deus poderoso. Podemos colocar aqui Abacuque como um avivalista, para que haja um avivamento no meio do povo. Deus, aleluia. Só que sabe o que é mais interessante quando falamos de avivamento? Porque o avivamento não depende de pessoas. O avivamento depende de Deus. E muitas vezes Deus ele usa o avivalista. É aquele que vai falar, mas quem traz o avivamento é só o Senhor. Porque o Senhor conhece o quê? Coração. E o que Ele quer que nós façamos para trazer um avivamento? Abrir. E dizer, Senhor, eu estou preparado. Sim, Deus. Senhor, o meu coração está aberto. Senhor, não importa o que aconteceu. Eu estou aqui. Porque eu quero ser avivado. Aí entra-se a segunda parte, diz, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Ou no meio dos tempos. Porque Abacuque sabia como Israel começou. E como ele estava naquele momento. E o engraçado é que muitas vezes nós sabemos também. Alguns irmãos que acompanham os outros, que quando você já está na igreja, ele chega. Todo aquele que chega, ele chega o quê? Fervoroso.
com vontade de fazer, vontade de trabalhar, vontade de louvar, vontade de pregar, participa da oração, participa das senhoras, participa da vigília, participa do culto, e aquela empolgação, aquele começo. Aí vai passando os anos, os tempos, aquilo vai abaixando, vai abaixando, vai abaixando. Daí você chama, vamos orar hoje? Não, hoje não tem tempo. Hoje tem ensaio, não, mas hoje não dá para ir. Hoje tem culto, né? Se der eu vou. Então começa muitas vezes a perder aquele entusiasmo, aquela ânsia de estar na presença do Senhor, aquele desejo de sentir a presença do Senhor, aquele desejo de buscar ao Senhor. E no meio dos anos que começa o quê? Quando nós entramos na igreja, eu falo de mim, aproximadamente 26 anos atrás, nós olhávamos para todo mundo, e era todo mundo perfeito para nós. Mas era todo mundo perfeito? Não. Todo mundo tinha os mesmos defeitos. Mas nós não olhávamos para o defeito, nós olhávamos para a virtude. Só que no meio dos anos, com o passar do tempo, nós começamos a reparar esse, aquele, e o avivamento começa a fazer o quê? Esfriar. Porque eu costumo olhar mais para os defeitos do que para as virtudes. Quem que não tem defeito aqui? Todos nós. Mas quem que não tem virtude aqui? Todos nós. Então o avivamento muitas vezes ele vai vir no meio dos outros, por quê? Porque não é que eu não vou ver o defeito do irmão. Eu não vou criticar, eu não vou apontar, eu não vou julgar, eu não vou falar mal. Mas o que eu vou fazer, como Abacuque fez, aviva, Senhor, a dor. Aleluia! Senhor, torna a dar avivamento para ele. Eu vou ser um avivalista na vida dele. Porque eu vou estar orando para Deus trazer o avivamento e mudar naquilo que ele precisa mudar. Abacuque sabia tudo que o povo iria enfrentar, mas ele estava dizendo: Senhor, o teu povo precisa de avivamento, senão eles não vão suportar. O teu povo precisa da tua presença, senão eles não vão conseguir vencer. E é isso que nós precisamos entender. Em alguns momentos, ou seja, nos meios dos anos, depois de um tempo de estar na presença do Senhor, nós amadurecemos. Nós deixamos de ser meninos espiritual. Crescemos espiritualmente. Então agora é a hora de nós produzirmos frutos. É hora de nós sermos avivalistas na vida de alguém, para trazer avivamento a ele. E o avivamento não vem de outra forma, a não ser da oração. Todos os avivamentos da Bíblia que tiveram foram através de oração. Avivamento de Esdras. Olhou todo o povo corrompido depois que voltou do exílio. Sabe o que ele fez? Não cobrou ninguém, não acusou ninguém e não disse nada para ninguém. Apenas em uma praça pública, rasgou a sua cabeça, rasgou as suas vestes, proclamou um jejum e começou a orar pelo povo. Começou a interceder pelo povo. Se você vê que o seu irmão está frio, se você vê que o seu irmão está com falhas, com defeitos, seja uma avivalista na vida dele, comece a orar, comece a interceder, comece a jejuar por ele e comece a dizer: Senhor, restaura, Senhor, anima de novo, Senhor, dá força de novo, Senhor, aviva ele novamente. Esse era o papel de Abacuque, ele queria que o povo fosse avivado, mas com críticas não tem avivamento. Com julgamentos não tem avivamento. Nós precisamos perder o costume ou o hábito de querer criticar e apontar as pessoas. Não. Seja um avivalista na vida deles. Traga um avivamento. E como eu vou trazer através da minha oração? Vou dizer: não, ele está fraco, ele está com defeito, ele está quase desistindo.
mas eu não vou deixar. Sabe por quê? Porque eu vou ser um avivalista na vida dele. Eu vou começar a orar por ele. Eu vou começar a abraçar ele. Eu vou começar a trazer ele para perto e dizer: não importa o que você fez, o que você falou, você ainda pode recomeçar, porque o Senhor, ele pode ainda trazer avivamento à sua vida. É este avivamento que nós precisamos. Não, mas ele vai ficar desse jeito, olha. É porque tem muita gente querendo fazer o papel do pastor. Se tiver que cobrar alguma coisa, quem vai cobrar? O pastor. Se tiver que corrigir alguma coisa, quem que Deus colocou? O pastor. E Deus colocou você para quê? Para ser um avivalista na vida dele. Não é para condenar nem julgar ele, é para você dizer para ele: olha, eu estou aqui para te levantar, eu estou aqui para te ajudar. Olha, por que você não veio no culto hoje? O que está acontecendo? Não estou aqui para te julgar nem falar nada, só para te ajudar. Só para levantar e colocar você de pé. As outras coisas tem as pessoas certas para fazer em um momento certo. Mas é que nós ficamos tão preocupados com isso que esquecemos de ser um avivalista na vida do nosso irmão. De fazer como o Abacuque, ele estava dizendo: Senhor, o seu povo precisa de um avivamento. Senhor, aviva a tua obra. Senhor, aviva eles. Eles precisam deste avivamento. E eles estavam onde? Em Babilônia. Exilado, longe da sua terra, longe do seu povo. O templo foi destruído, não havia mais templo. A cidade ficou deserta, não havia mais cidade, só terra. Tudo foi queimado e destruído. Mas como Deus queria trazer um avivamento no meio do povo, ou seja, eles não poderiam parar. E foi nesse tempo, no exílio da Babilônia, que foram criadas as primeiras sinagogas, que eram o quê? Eram lugares de encontro, que os rabinos, os mestres da lei, eles usavam para ajuntar o povo. Mas como o povo de Israel ele estava todo espalhado no território de Babilônia, nas províncias deles, cada um em um lugar. Então tinha vários lugares. Era uma casa, um lugar que eles se reuniam para cultuar a Deus. Eles estavam longe do templo, mas Deus criou uma estratégia para eles não ficarem sem cultuar, não ficarem sem reunir, não esquecerem a sua religião, não esquecerem a sua cidade, não esquecerem que eles iriam voltar. Mas para eles voltarem, eles precisavam estar o quê? Reunidos em um lugar. E mesmo que não estavam todos no mesmo lugar, mas em cada lugar que eles estavam, tinha um lugar para eles adorar a Deus. Sabe o que eu entendo aqui? Não importa onde eu estiver, aonde eu estiver, sempre vai ter um lugar para mim adorar a Deus. Sempre vai ter um lugar para me buscar a presença do Senhor. Sempre vai ter um lugar para me oferecer os meus sacrifícios. Sempre vai ter um lugar para me oferecer as minhas orações. Eu não vou ter desculpa para dizer: não tenho tempo. Então aquele povo, eles começaram desta forma. Algum povo ali começou a trazer um avivamento, a animar, a ensinar, a falar da lei. Porque o povo queria voltar do exílio, não era praticamente o povo que foi. Eram os filhos que nasceram na Babilônia. Ou seja, mas os filhos que nasceram na Babilônia, eles tinham que ter o mesmo costume dos filhos que nasceram em Jerusalém, na terra. Porque quando eles voltassem, eles precisavam trazer aqueles costumes que eles aprenderam com os seus pais. Então entenda que quem voltou praticamente eram os filhos dos que foram. Então os pais, eles trabalhavam os filhos, não para eles retornarem os pais para Jerusalém, mas para que os filhos prosseguissem aquilo que eles haviam começado. Glória a Deus. Glória a Deus. Então eles tinham um trabalho árduo. Qual era? Vocês nasceram no exílio, mas vocês não vão permanecer no exílio. Aleluia.
Porque Deus tem uma promessa de vocês voltarem para Jerusalém. Imagine só o filho que nasceu lá no exílio, a cabeça, a mentalidade, e o pai dizendo: olha, vocês nasceram aqui, mas aqui não é o seu lugar. Sabe por quê? Porque vocês vão voltar para Jerusalém. E quando vocês chegarem lá, vocês têm que entenderem essas leis, saberem desses preceitos, conhecerem e saberem tudo o que Deus fez. E nós nascemos aqui, mas é como diz a palavra do Senhor, que não temos aqui morada permanente, mas buscamos qual? A futura. Qual é a futura? Que o Senhor ele tem preparado para mim e para você. Então ele estava ensinando aquele povo para que quando os filhos voltassem, eles pudessem estar avivando. Imagine a dificuldade, irmãos, de você animar alguém que já nasceu num lugar que é um exílio, ou seja, não estava na sua terra, não estava na sua casa, não estava num lugar distante, mas era necessário. É por isso que quando conversamos com algumas pessoas e a pessoa está, nós temos que sempre ter uma palavra de ânimo para ela. Sempre uma palavra de ajuda e dizer: você não vai permanecer assim, porque Deus tem uma promessa. E sabe que colocou aqueles filhos? Grande Deus, aleluias. E sabe que colocou aqueles filhos de pé? Foi a promessa que o Senhor tinha feito depois de 70 anos. Eu trago de volta. Então muitas vezes, sabe que nós precisamos focar em alguns momentos? É no que o Senhor prometeu para as nossas vidas. Eu sei que aqueles que estão aqui têm promessa de Deus. E quando Deus ele promete, ele cumpre. Quando Deus ele promete, ele cumpre. Porque a promessa do Senhor nunca é tardia. Ela vem na hora certa. E é por isso que eu entendo quando Abacuque, ele fala: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que a oliveira minta, ainda que não haja mantimento, ainda que as vacas nos currais não estejam, as ovelhas na malhada, todavia eu me alegrarei e exultarei no Senhor. Aleluia! Entenda que Abacuque ele estava falando com quem? Com o povo. Porque onde eles estavam, eles não tinham oliveira para cultivar. Aonde eles estavam, em Babilônia, eles não tinham aquilo que eles eram acostumados a fazer. Eles tinham que mudar a sua rotina, mudar o seu costume, mudar a agricultura deles, que era totalmente diferente. E Abacuque diz assim: mesmo que vocês precisam mudar tudo ainda, continue adorando ao Senhor. Mesmo que você não tenha mais a tua terra, não tenha mais os frutos da vide, não tenha mais as oliveiras, não tenha mais a figueira, não tenha mais as vacas no currais, as ovelhas, mas continue adorando o Senhor. Continue glorificando o Senhor. O que eu quero que você entenda nesta noite é que Abacuque ele estava tentando trazer um avivamento para o povo e mostrando que mesmo aonde eles estavam, o Senhor continuava com eles. Mesmo que eles olhassem e não vissem nada do que eles estavam acostumados a ver, o Senhor ainda continuava com eles. Mesmo que eles tinham perdido a sua terra e perdido tudo, o Senhor continuava com eles. E o que eles precisavam fazer? Somente o que Abacuque disse: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Mesmo aonde eles estavam,
Mesmo aonde eles se colocaram, eles podiam ver nada daquilo. Mas o Senhor ainda continuava com quem? Continuava com eles. É por isso que o Senhor diz que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E eu faço uma pergunta para você: por que então você se sente sozinho? Por que então você se sente abandonado? Por que então muitas vezes você diz: mas o Senhor não está comigo, o Senhor não está na minha vida? Se o Senhor diz: eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele disse: eu não vos deixarei órfão, eu enviarei o Consolador para que esteja contigo. Ou seja, nós nunca vamos estar sozinhos. Não importa aonde nós vamos e o que estamos fazendo, se o Senhor Ele for na nossa vida, nós vamos ser abençoados. Mas é que muitas vezes estamos preocupados com o lugar, estamos preocupados com situação, e esquecemos de uma coisa: não precisamos do lugar, não precisamos da situação, não precisamos do momento, precisamos do Senhor. Porque Ele, aonde nós chegarmos, Ele faz a situação, Ele faz o momento e Ele abençoa as nossas vidas. Porque a nossa bênção não está no lugar, a nossa bênção está com Ele. E é Ele que diz: eu mandarei que a bênção esteja contigo, no teu celeiro, e aonde você colocar as tuas mãos. Se ouvires atentamente os meus mandamentos, as bênçãos, elas te alcançarão. Eu não preciso correr atrás da bênção. O Senhor, Ele manda e ela me alcança. O que Abacuque queria dizer para aquele povo que eles precisavam de avivamento. Por quê? Porque o Senhor ia mandar a bênção aonde eles estiverem. Porque muitas vezes tem aquelas pessoas que dizem: não, depois que eu vim para essa cidade, a minha vida desandou. Depois que eu mudei para esta casa, parece que a minha vida não vai mais para frente. Depois que eu arrumei esse emprego, parece que tudo dá errado. Irmãos, não. A bênção não está no emprego, não está na cidade, não está no lugar. A bênção está onde? Nele. E aonde que eu for, Ele vai comigo. Aonde eu entrar, Ele entra comigo. Aonde eu sair, Ele sai comigo. Aonde eu deitar, Ele deita comigo. Aonde eu levantar, Ele levanta comigo. É esta a nossa confiança em dizer: Senhor, não importa onde eu estou trabalhando, não importa onde eu estou morando, não importa onde eu estou vivendo, se a Tua presença é comigo, eu vou ser abençoado e eu vou vencer todas as coisas. Porque a presença está onde? Não está no lugar. Quando saímos daqui, o Senhor não fica aqui. Quando chegamos aqui, o Senhor vem aqui. Porque a presença vai com quem? Vai comigo. Vai com você. Então não se preocupe lá no seu serviço. Deus, Ele está lá com você. E é lá que Ele pode fazer você prosperar. É lá que Ele pode mudar a situação. Não importa dos seus vizinhos, direita ou esquerda, Deus, Ele pode fazer você prosperar lá também. Então o que Deus queria dizer para o povo: vocês estão lá no exílio em Babilônia, mas mesmo lá Deus pode prosperar a vida de vocês, se vocês buscarem ao Senhor de todo o coração. É que muitas vezes se preocupamos com as coisas e esquecemos de buscar o Criador, aquele que pode mudar todas as coisas. Se você estiver atento para buscar o Senhor, para buscar a presença dEle, você vai entender: aonde eu entrar, aonde eu sair, eu vou ser abençoado. Porque eu tenho um Deus que abençoa a minha vida. Eu tenho um Deus que supre a minha necessidade. Eu tenho um Deus que muda toda a situação. E não importa se eu estou perdendo hoje, Ele tem um plano de paz para a minha vida. Eu vou ganhar amanhã. Mas eu não perdi o principal, que é a presença do Senhor. Se você não perder a presença de Deus, você pode perder tudo, mas no estralar de dedo você pode conquistar tudo de novo. Porque você não perdeu o principal. Mas se você perder a presença, aí fica difícil você conquistar de novo.
Porque é com o Senhor que conquistamos tudo. Aleluia. É porque Ele que conquista para nós. E temos que pessoas valorizam carro, valorizam casa, valorizam bens, mas esquecem de valorizar a presença. Aleluia. Esquecem de entender que a presença é a melhor de todas. Aleluia. Que a presença é a principal. Aleluia. Não que não temos que ter casa, carro, não estou querendo dizer isso, irmãos. Eu estou querendo dizer que a presença é mais importante. Porque tem pessoas que quando perde alguma dessas coisas, parece que perdeu a presença. Já não quer cultuar, já não quer servir, já não quer adorar, já não quer buscar. E esquece que com a presença, como ele conquistou uma vez, ele pode conquistar de novo. Aleluia. Mas se ele perder a presença, fica difícil. Então o que eu quero que você entenda nesta noite: não importa onde você está, não importa onde você vive, se a presença do Senhor estiver com você, você vai prosperar e você vai ser abençoado. Nem o mal vai te tocar, nada vai te acontecer. Sabe por quê? Porque você tem um Deus que está guardando e zelando pela sua vida. Ele ainda tem uma promessa para cumprir, uma promessa para realizar, e Ele vai fazer. Basta você abrir o seu coração e glorificar, exaltar e engrandecer o nome dEle. É por isso que todos os dias da sua vida busque o avivamento. Glória a Deus. E seja um avivalista na vida de alguém. Ore, interceda e diga: Deus, traga avivamento para ele. Porque nós temos certeza que todos, cada um fazer a sua parte, Deus ele vai trazer um grande avivamento para cada um de nós. Amém? Caça palmas para o engrandecer.